Bem, bom dia a todos. Agradeço aqui, na pessoa da Deise, o convite, né, a estar partilhando com vocês. Meu nome é Marcos, sem essas apresentações todas. Me chamam de Marcos, a não ser em casa, que hora me chamam de papai querido, quando querem alguma coisa, ou de amor, quando eu fiz alguma besteira. Então, podem me chamar de Marcos, sem formalidade. Eu também estou professor na UERJ, no curso de arquitetura, né, onde eu consigo partilhar também e construir com os alunos metodologias de gestão de projetos de escalas diferentes, já incorporando as práticas, né, e a experiência da gestão de projetos, da gestão de recursos em projetos. Eu tive a oportunidade de já ter sido secretário em Paraty, uma cidade que oferece muito trabalho, né, para o arquiteto, né, envolvido no patrimônio. Trabalho no terceiro setor desde 2006, também com projetos em patrimônio. E esse envolvimento na academia, de alguma forma, me mantém me nutrindo, né, daquilo que aparece de mais novo em relação à gestão e aos projetos, né, e às referências. Então, de alguma forma, facilita a construção das narrativas necessárias para que a gente possa fazer isso aí, que a gente possa captar, mobilizar recursos. Mobilizar recursos é a expressão mais atual, né, em prol da conservação e da preservação do patrimônio. De mobilizar recursos, porque o capital, de alguma forma, começa a ser entendido nos últimos anos como muito diverso em relação à leitura anterior do capital exclusivamente financeiro, né? O capital social, que essa instituição, né, possui, inclusive, é o que viabiliza, né, grande parte das suas ações. Então, começando a ideia aqui, um roteiro, é passar por uma caracterização bem básica do que é a Lei de Incentivo à Cultura, né, a diferenciação dos processos de elaboração de projetos, diferenciando aí o que é importante, especialmente para o público leigo, o público que não é, de fato, do campo da elaboração de projetos técnicos, de arquitetura, de engenharia, no campo da restauração. Então, o que é o projeto cultural e o que é o projeto técnico de arquitetura, conservação, restauração. E tratando de aspectos das leis de incentivo à cultura, aproveitando aqui a nossa sobreposição de oportunidades no município do Rio de Janeiro, que é poder contar tanto com a Rouanet, de novo ativa, né, desde abril, depois de algumas revisões, da lei do ICMS cultural, né, o incentivo estadual, e o ISS, também dedicado ao incentivo à cultura, onde o campo de atuação da preservação e da restauração do patrimônio encontra eco, encontra oportunidade, né, nas 3 leis de incentivo. Então, a ideia é apresentar, de alguma forma, um panorama que possibilite a vocês se instrumentalizarem, né, de quais são as oportunidades que estão mais maduras, vamos dizer assim, a maçã mais madura para ser colhida, para que a gente possa se nutrir e seguir nessa luta, que, como o Filizola colocou, não é fácil, por diversas questões. É um prazer estar compartilhando com você. Por fim, algumas considerações sobre as experiências, sobre fluxo de projetos, enfim, algumas questões que podem ser consideradas para facilitar tanto a elaboração como a aprovação de projetos e a mobilização de recursos. Primeiramente, caracterizando a Lei de Incentivo à Cultura, ela é um instrumento que direciona recurso público para a realização de atividades culturais através da concessão de benefício fiscal.
O benefício fiscal, por sua vez, é um incentivo concedido pelo governo, que promove a isenção ou redução de impostos para estimular atividades econômicas que muitas vezes não conseguem se sustentar. Então, atividades econômicas, setores ou regiões específicas. Esse é um ponto que está sendo muito tratado no retorno da Rouanet em relação à desmobilização dos recursos que sempre estiveram muito centralizados na região sudeste, quando muito sul-sudeste, possibilitando aos estados do norte e nordeste também captar recursos para conservação do seu patrimônio. E o benefício fiscal, então, pode acontecer, né, ligado à cultura, né, dedicado à cultura, pode acontecer tanto com dedução do imposto de renda, como do imposto de circulação de mercadorias, né, que é o ICMS, como imposto sobre serviços, que é o imposto municipal. Então, as três podem ser reduzidas, né, as três cargas tributárias. Por fim, existe aqui uma diferenciação, que já é bom ficar clara, entre doação e patrocínio, né? Enquanto a doação é uma atividade que se aproxima, se enquadra dentro da filantropia, ela não espera publicidade, marketing, né, do dinheiro recebido, da empresa, da marca, né, que apoiou o projeto. O patrocínio inclui a possibilidade do uso de marca, do uso de publicidade. Então, isso depois vai localizar a gente em pontos diferentes, inclusive do enquadramento dos projetos para mobilização de recursos. Então, aí o que é o projeto cultural, né? O projeto cultural é um documento estratégico que tem por finalidade apresentar os produtos do projeto cultural, as suas estratégias, o que vai ser entregue à população a partir do processo de concessão do benefício fiscal. Ele é um documento estratégico e, por conta disso, ele responde a uma série de perguntas, né? E é assim que ele forma a quem já né, tomou contato com o projeto cultural. Ele é composto: resumo, justificativa, relevância, ficha técnica, especificações, cronogramas, orçamentos. Então, ele vai respondendo paulatinamente a essas perguntas. Então, o que é o produto cultural? O produto cultural é uma exposição, é a edição de um livro, é a restauração de uma obra de arte, é a restauração de uma igreja, onde fica, onde ele está localizado, né? Quando vai ser feito, qual é o período de execução previsto para a realização desse produto. Quantos, no caso, por exemplo, não cabe muito para os projetos que são apresentados, restauração de igreja, mas quantas unidades de livro serão produzidas dentro desse projeto incentivado. Por quê? Aí a justificativa. Como? E aí é muito importante, porque as estratégias têm que falar, né, têm que estar alinhadas com os objetivos específicos, com aquilo que foi prometido dentro do projeto cultural. Esse é um ponto central, que é as estratégias, né, o como, é o principal ponto de solicitação de readequação dos projetos culturais do campo, digamos assim, mais textual. O principal, de fato, é orçamento, né? Então, mas fora isso, são as estratégias as mais cobradas. Para quem? Qual é o público usuário, né, desse produto e quanto custa? Ponto mais sensível, que encontra uma série de desafios, né, porque esferas diferentes de governo lidam com orçamento também de formas diferentes. Consideram, por exemplo, itens semelhantes com valores dissonantes, né? Então, essa é uma questão bem delicada. Por fim, a análise do projeto cultural ela tem o objetivo de verificar a compatibilidade entre os objetivos, e aí eu vou colocar aqui principalmente os objetivos específicos, é um ponto de desenho do projeto cultural, que é a promessa, é o que vamos entregar, né, com as estratégias de realização apresentadas. Tá?
Já o projeto de restauração, de conservação, é um conjunto de documentos técnicos que possuem detalhamento necessário e suficiente, né, para a realização das obras e serviços, com o objetivo de recuperar, de manter, de conservar características de bens de relevância patrimonial. Então, eles são compostos de peças gráficas, as famosas plantas, cortes, fachadas, detalhes, textos, memoriais descritivos, cadernos de encargos, né, ensaios, né, pesquisas históricas, pesquisas documentais, né, e as planilhas, que vão incorporar tanto o levantamento de quantitativos para a conclusão nas planilhas orçamentárias. Então, esse conjunto ele precisa oferecer clareza e plena definição dos serviços que estão previstos a serem realizados. Tá? A sua análise ocorre num processo compartilhado com técnicos de diferentes áreas, restauradores, museólogos, arquitetos, engenheiros, e ele deve ser aprovado pelo órgão competente, dependendo da esfera, por exemplo, tratando de imóveis tombados, da esfera de tombamento a qual ele se inclui, ele deve ser aprovado antes da emissão da autorização de obra. Esse é um ponto nevrálgico, né, do fluxo de mobilização de recursos e de execução dos projetos. A gente vai falar de novo à frente. No caso dos bens tombados em nível federal, pelo IPHAN, a conformidade a conformidade dos projetos apresentados é avaliada principalmente com o atendimento à portaria 420, que é a portaria de apresentação de projetos de bens tombados em nível federal. Então, agora a gente já sabe o que é projeto cultural e o que é projeto de restauração. E aí a gente vai passar, então, para as 3 leis de incentivo. Eu vou dar um destaque maior na Rouanet, mas só porque quem pode mais, pode menos. Então, a Rouanet tem um escopo muito amplo, né? O desenvolvimento de um projeto cultural em atendimento às exigências da Rouanet, via de regra, é suficiente para a sua incorporação, né, nos campos que são solicitados para as outras 2 leis de incentivo, nos sistemas do Estado, no sistema do ISS cultural, do nível municipal. Então, vamos seguir. A Lei Rouanet está baseada, a lei, né, que institui a Lei de Incentivo à Cultura foi criada em 1991, 8.313. Ela tem um decreto e uma instrução normativa, né, que vão regulamentando os seus processos. Bem recente, agora de 2023, já com o novo governo. Esse decreto agora de 2023 e a instrução normativa permitiram a reabertura de apresentação dos projetos, que só ocorreu a partir do dia 11 de abril, né, quando normalmente, anualmente, a gente pode apresentar os projetos a partir já de fevereiro. E os mecanismos de financiamento dos projetos de conservação e restauração ocorrem através desses 2 mecanismos, desses 2 grupos. Ou fomento direto, que é o repasse direto de recursos públicos através de editais ou fundos públicos para os proponentes executores. Esse mecanismo ocorre especialmente dentro das instituições da administração pública indireta. Tá? Então, é mais comum a sua utilização através do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo de Direitos Difusos. O Rio de Janeiro, há coisa de 4 anos, mais ou menos, teve um carimbo grande de recursos do Fundo de Direitos Difusos, que, em parte, já foram executados, em parte ainda estão sendo reprogramados constantemente. Tenho certeza que temos algumas situações conhecidas de todos. O outro, que é o que eu vou também dar ênfase, é o fomento indireto, que é a captação, a mobilização de recursos através do benefício fiscal, que é, então, captado junto a pessoas físicas, no limite de até 6%
do imposto de renda devido, e pessoas jurídicas no limite de até 4% do imposto de renda devido. Em relação aos proponentes, eles podem ser pessoas jurídicas. No caso da Lei Rouanet, não podem ser pessoas físicas. A Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc abriram outras possibilidades em relação a isso, mas não é usual para o campo do restauro. Então, e os proponentes devem ter expressa a atividade cultural no seu CNAE. O CNAE é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Então, qualquer pessoa jurídica, qualquer entidade com personalidade jurídica, tem um CNPJ, e lá tem um campo que vocês vão identificar ou o CNAE principal, ou CNAE secundários, ou o CNAE de atividade cultural deve estar marcado no CNPJ dessa instituição. Trouxe novamente aqui essa informação sobre os patrocinadores, que no caso de pessoa jurídica, até 4% do imposto de renda, para ressaltar que isso se refere às empresas que recolhem o imposto pelo modelo do lucro real. E isso é uma diferenciação muito grande quando a gente pensa onde a gente pode passar o pires, onde é que a gente pode pedir o dinheiro. Porque as empresas que utilizam lucro real são as empresas que têm um faturamento muito alto. Eu estou falando na casa de a partir de 300 milhões de reais. Via de regra, as empresas que têm uma receita inferior a 300 milhões de reais, elas podem optar pelo modelo do lucro presumido. Então, elas deixam de ser compatíveis com as determinações dos patrocinadores possíveis para a Lei Rouanet. A diferença entre lucro real e lucro presumido é de forma bem básica, se tiver um economista que vai me bater, mas o lucro presumido, a partir de cada atividade, existe, e porte das organizações, tem um lucro que é presumido, um percentual sobre a receita total, e ele é tirado de forma mais uniforme, né? Por atividade, porte, localização, enfim, alguns critérios. Enquanto o lucro real ele tem que ser apresentado, né, todos os fluxos operacionais de receitas e despesas para que se possa, de fato, ao final do ano fiscal, identificar o que é lucro, né? Então, por isso, lucro real. É evidente que só as empresas... Só pode me bater depois? Trimestral, isso. Ao final, trimestral e anual, e no final do ano também. Existe a conciliação, né, ao final do ano. Isso vai fazer com que a gente possa perceber também que a possibilidade, as janelas de captação de recursos de pessoa jurídica para a Lei Rouanet, elas são mais propensas à captação trimestralmente. Então, em torno de março e abril, junho e julho, setembro, outubro e, por fim, dezembro. Dezembro é a maior janela, sem dúvida. O período de proposição, de inscrição dos projetos, costuma ser de 1º de fevereiro a 30 de novembro de todos os anos, está definido na lei. Tá? Excepcionalmente, esse ano começou em abril, por conta da modificação da normativa. E o prazo máximo de captação é de 24 meses, é de 2 anos, mas ele é renovável, prorrogável. Tá? O componente de orçamentação, um componente bem interessante para mostrar como o projeto cultural deve se estruturar, porque ele vai além só da planilha orçamentária do produto restauração ou conservação que se espera integrar, né? Ele integra atividades de pré-execução, como a contratação das equipes, seleção de fornecedores, depois período de execução, que contempla toda a fase, desde preparação à própria execução da obra, rubricas de divulgação, então, que são extremamente importantes, especialmente no caso
das atividades que se enquadram aqui no artigo 26, onde não é comum que as obras de restauro se enquadrem. A gente tem essa facilidade dada pela condição legal de se enquadrar no artigo 18, que eu vou comentar aqui, é o que tem maior dedução, logo maior possibilidade de captação de recursos. Contempla também custos administrativos, impostos, INSS só, porque um projeto cultural pode contratar pessoas, mas os demais impostos são recolhidos a partir da contratação de fornecedores de serviços de terceiros. Então, o único imposto que pode ser contemplado é o INSS. Contempla também a possibilidade de recursos para elaboração e captação de recursos, até o limite de 10% ou R$ 150 mil. Então, um projeto de 10 milhões existe a possibilidade de remunerar a captação de recursos em até R$ 150 mil e não em 10% do projeto total, que seria 1 milhão. E, por fim, a prestação de contas, né? Então, esse processo de orçamentação para mostrar novamente a diferença entre o projeto cultural e o projeto de restauração em si. Aqui sobre o enquadramento, esse é um ponto muito importante, talvez mais importante em outros espaços em que as atividades culturais sejam distribuídas de forma mais heterogênea. Aqui, se a gente está baseado na proposição de projetos de restauração, de conservação do patrimônio material, né, edificado, ou de bens móveis, ou de bens integrados, via de regra, a gente vai conseguir se enquadrar no artigo 18, que é esse artigo que permite a dedução do imposto de renda de 100% daquilo que foi patrocinado, que foi doado. Tá? Então, se uma empresa, aquela empresa lá, que tem uma receita de mais de 300 milhões, fez a doação no limite de 4%, digamos que ela entregou 100 mil reais ou 1 milhão de reais para um projeto cultural enquadrado no artigo 18, ela vai pagar menos 1 milhão de reais no momento de recolher para o leão, de recolher o imposto de renda. Tá? Esse ponto aqui é um ponto sempre muito importante no momento de escrever os projetos, porque em muitos projetos de restauro a gente também tem produtos acessórios. E é muito importante que se identifique que são produtos acessórios. Então, quando a gente tem atividades de educação patrimonial, exposições, livros comemorativos, eles têm que entrar no bojo de um projeto de forma acessória, porque, caso contrário, eles podem vir a ser enquadrados dentro do artigo 26, que é um artigo que tem dedução parcial e que tem muito mais dificuldade de mobilizar recurso. É um campo que tem mais procura pelas instituições ou para as atividades que geram muito marketing. Então, por exemplo, teatro se enquadra no artigo 26. E o teatro tem marketing, né, grande. Atividades de música, shows musicais. Então, para vocês perceberem um pouco o que é a diferença. Por fim, aqui a gente tem um lembrete, né, que a captação, os projetos culturais só podem passar a ser executados a partir do momento em que eles alcançam 20% da captação do valor total. Tá? Isso aqui existem exceções, eu marquei ali, exceções de edificações em estado de emergência, situações estruturais, enfim. Existe todo um campo que pode ser justificado para acelerar a execução antes dessa captação dos 20%. Hoje o processo ele é todo digital, quer dizer, já faz muito tempo. Eu peguei a versão anterior ao SALIC, né? E ele é totalmente digital, todos os documentos são encaminhados em forma digital, os textos, as planilhas orçamentárias são inseridas item a item dentro do sistema e depois são entregues, são anexados como arquivos digitais, os demais componentes de projeto, as certidões dos proponentes,
relatórios de atividade cultural, é tudo via site. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e apresentar o seu projeto cultural. Isso, inclusive, é um ponto que reforça uma condição do captador de recurso e da pessoa que elabora os projetos culturais como sendo alguém que não precisa estar no território, né? Isso abre também muita oportunidade e concorrência, né, para as instituições que procurarem pelo trabalho. Além do SALIC, a gente tem o VerSALIC, que é o sistema que permite acesso a todas as propostas, né, que foram cadastradas no SALIC. Então, a gente tem aqui um banco de dados imenso para entender como é que os projetos mais semelhantes aos nossos, valor semelhante, mais bem-sucedidos na captação, com patrocinadores semelhantes àqueles que esperamos alcançar, como é que eles fizeram o projeto deles. Então, isso aqui é uma biblioteca fundamental para a atividade de elaboração dos projetos culturais que visam captação de recursos. Tá? Recomendo a todos. O mergulho para cada projeto cultural. Atualmente, eu trabalho também em assessoria a uma ONG do campo da educação, elaborando projetos, hora de arquitetura, hora de educação e cultura. E aqui a gente tem acesso não só ao campo da restauração e do patrimônio. Eu coloquei ali o teste, eu não sei se não vai dar para ler, mas eu coloquei aqui como teste restauração da igreja, que é como a maior parte dos projetos culturais de restauração de igreja começa ou contém. E apareceu imediatamente 73 projetos. Então, ali tem uma biblioteca de 73 projetos. Vocês vão verificar que muitos deles não tiveram recurso captado, ou eles pararam no meio, sofreram alguma solicitação de complementação, de readequação, e acabaram não seguindo. Mas, com certeza, vocês vão conseguir identificar, porque tem o valor captado, valor previsto e valor captado, aqueles que tiveram sucesso. Antes de passar para os demais, essa questão da readequação orçamentária, readequação dos projetos, ela é muito importante. Também, aqui no SALIC, todo o ambiente de troca de informações com os técnicos que analisam esses projetos, ele é todo digital, não acontece uma troca de e-mail, não tem esse tipo de contato pessoal, né? Ele é um contato através do site, isso às vezes facilita, às vezes apavora, deixa a gente super tenso, mas é um campo do correto, né? E é muito importante ficar atento, né, para conseguir falar a linguagem do técnico que está analisando o nosso projeto. Isso é 80% da nossa probabilidade de sucesso em ter o projeto aprovado, sem muitas ressalvas, ou sem ressalvas, sem glosas, enfim, sem o impedimento à execução de algumas rubricas. Então, esse é um ponto muito importante e que é um ponto que suscita também quem são os maiores proponentes, ou quem são os proponentes que têm maior sucesso na captação de recursos, né? Os proponentes que são mais diligentes, né, estão mais atentos, têm um corpo técnico instalado e disponível para que possa manter uma interlocução, né, e um atendimento rápido, preciso, delimitado para todas as demandas dos projetos culturais. Não precisa muito, mas precisa de alguém. Isso é muito importante. Isso aqui é uma outra plataforma, porque aqui no VerSALIC, reunindo esses dados, com os dados que eu consigo através de plataformas que identificam os patrocinadores, eu consigo identificar com quem o meu projeto vai dar match. Vai dar match assim, vai casar, vai dar certo, né? Qual é o tipo de patrocinador que quer o tipo de projeto cultural que eu apresento? Qual é o tipo de patrocinador que aporta recursos nessa janela que eu pretendo captar? Porque quase todos os patrocinadores aportam em dezembro, assinam os termos de compromisso em dezembro, que é quando eles têm uma conclusão do ano fiscal e compreendem
né, qual é o volume de recursos que eles podem aportar. Mas existem diversos patrocinadores que podem aportar nos trimestres. E aí, ali existe uma concorrência menor, ali existe um campo bem fértil para estabelecer o contato, às vezes até não fechar naquele trimestre, mas preparar o campo para ganhar em dezembro. Então, esse tipo de plataforma, existem algumas no mercado. Eu utilizo atualmente a Simbiose. Eu fiz aqui um recorte, né? Copiei e colei a página do BNDES, por exemplo. A gente vai perceber aqui que ele aportou, do período de 2019 a 2023, 79 milhões, distribuídos em 16 projetos. Então, esses projetos tiveram uma média de 4 milhões e 900 mil reais. Disso tudo, 82% se referiam a patrimônio cultural, sendo que no Rio de Janeiro foram 34% dos recursos totais. Essa já é uma informação valiosa. Em seguida, eu tenho aqui qual é o enquadramento dos projetos apoiados pelo BNDES. Então, eu tenho que, aqui não vai aparecer, mas eu sei que são 2 apenas do artigo 26 e todos os outros 14 do artigo 18, que é aquele onde a gente se insere. E aqui é a distribuição de aportes ao longo do ano. Estão vendo aqui a concentração de recursos, ainda que exista timidamente, né, a disposição de recursos ao longo do ano, a concentração de recursos em dezembro. Por fim, aqui tem uma relação sobre o tipo, o porte dos projetos apoiados. No caso aqui, o BNDES apoia principalmente projetos do porte grande, são projetos acima de R$1 milhão. Tá? Isso fala muito com outros critérios do patrocinador. O BNDES é extremamente criterioso no momento de aprovar um patrocínio, exige os projetos completos, exige os projetos aprovados, que gera um outro problema, o problema ou necessidade, que é a necessidade de termos projetos de projetos, né? PRONACs de projetos, PRONACs que remunerem projetos executivos para que sejam feitos os projetos executados os projetos de restauração. Então, esse tipo de cruzamento entre ferramentas que estão disponíveis, a maioria gratuitas, mas algumas pagas, essa, no caso, era paga, permite a gente identificar para cada tipo de projeto aquele que tem patrocinadores mais adequados, né, dentro do seu histórico recente. No campo da restauração de igrejas, hoje os maiores aportes estão vinculados nesses 4 grandes patrocinadores, 3 deles, com certeza, muito conhecidos de todos vocês. A quarta é a MRS Transporte e Logística, que, enfim, movimenta minério de ferro, né? Tem uma atuação principal no sul fluminense. Agora, sobre ICMS cultural, eu vou pontuar principalmente as diferenças, porque eu acho que posso dar já apertado de tempo. Em relação à caracterização de proponentes, ela é semelhante à Lei Rouanet, né, pessoas jurídicas, e o patrocínio é feito até por pessoas jurídicas, não permite por pessoas físicas, porque a gente está tratando aqui do benefício fiscal de imposto de circulação de mercadorias. Pessoas físicas não pagam ICMS. Logo, aqui só cabem patrocinadores, pessoas jurídicas. Eles podem deduzir até 3% do ICMS a ser recolhido no período. Tá? O período de elaboração, de inscrição dos projetos é o mesmo que o da Rouanet, de 1º de fevereiro a 30 de novembro. O prazo máximo também é de 2 anos, prorrogável. Esse é o sistema, todos eles são digitais, não existe mais nenhum processo com entrega de documentos físicos. Esse é o sistema do Estado, é o Desenvolve Cultura, e aí está aqui, dentro dos editais que estão abertos, a Lei de Incentivo à Cultura, inscrições 2023, clicar nesse botãozinho aqui, ela vai abrir todos os campos para preenchimento, desde o título da proposta, resumo, produtos. Eu vou
Eu copiei aqui o do ISS para lembrar um pouco qual é aquele escopo, né? A mesma ferramenta que eu utilizei no caso anterior da Rouanet, eu utilizei aqui para mapeamento no campo do ICMS. Essas são as 6 empresas que mais aportam por essa lei de incentivo fiscal para patrimônio cultural. Claro, TIM, 5 empresas, perdão. Light, Enel, que é a antiga Ampla, e Ambev. Por fim, aqui do ISS Cultural, ele é uma imensa oportunidade na cidade do Rio de Janeiro. Ele garante o mínimo de 1% do ISS anual aplicado em atividades culturais. Então, quando isso não ocorre a partir dos projetos apresentados, a Secretaria de Cultura complementa com outros editais para a aplicação desse recurso. Esqueci de colocar aqui que, além das pessoas jurídicas, ele também permite pessoas físicas. Esse é um edital chamado de produtores culturais, então ele compreende que existem fazedores de cultura que muitas vezes não têm o suporte das grandes estruturas normalmente proponentes de projetos. Ele permite a dedução de até 20% do ISS, calculado a partir do ano fiscal anterior. Então, por exemplo, se no ano passado a empresa pagou 1 milhão de ISS somado o ano inteiro, nesse ano ele permite que a empresa faça um aporte de até 20% disso, ou seja, R$200 mil. A empresa, óbvio, está acompanhando as suas receitas, o seu recolhimento de impostos, para que, ao final do ano, não tenha um faturamento inferior, né? E ele tem um funcionamento diferente, que ele abre num período aqui até maio para os proponentes, para os produtores culturais, que inserem suas propostas. Eles são aprovados até meados de julho. Eu acabei de receber o aviso de 2 que foram aprovadas. E a partir do dia 1º de agosto, os patrocinadores, aqueles que intencionam fazer os aportes, né, para esses projetos culturais, eles se inscrevem na plataforma e dizem: eu quero participar com quanto, né, inserem seus documentos fiscais e tal, para que a Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Finanças, possa fazer o cruzamento e dar o ok. Beleza, você pode se habilitar. Eles ainda não identificam quais são os projetos que eles vão apoiar, mas primeiro eles pegam um certificado, assim como os proponentes também têm um certificado de projeto aprovado para captação. Os patrocinadores também pegam um certificado de que eles podem aportar tanto, um valor específico, que eles podem pulverizar por vários projetos ou inserir em um só, enfim. Esse ano o edital teve uma série de modificações, exigindo também ações na AP3, na AP5, na Zona Norte e Zona Oeste. Enfim, os editais da cidade do Rio são muito interessantes, abrem um campo de inovação muito interessante para uma utilização menos concentrada, né, dos recursos de incentivo à cultura. Por fim, eles têm um período de captação curta. Como é do ISS anual, o patrocinador se habilitou, a gente tem até o dia 15 de dezembro para conseguir, com o patrocinador, um termo de compromisso que ele se compromete a aportar o dinheiro. Então, é a captação mais curta, e aí, por isso, coloca também em proporção, em perspectiva, quais são os projetos que são inseridos na lei do ISS, né? Qual é a possibilidade de mobilização de recursos num período mais curto. Então, via de regra, projetos menores cabem muito bem no ISS, ainda que se fazem projetos bem grandes. Projetos de 4 milhões, 5 milhões, acontecem, mas a maioria deles tem um valor mais baixo. Que é interessante também dizer que, nas 3 leis de incentivo, a gente tem um porte do valor de recursos de cada projeto
que permite prestações de contas muito mais simples. Prestações de contas por comprovação do objeto. Seria como levar o fiscal para entrar na obra. Foi feito, foi feito, foi feito, foi feito, foi feito, foi feito. Ou pegar um livro, ver a quantidade de livros feitos. Isso aqui está ok. Né? Não sendo necessária todo o processo mais moroso de análise de prestação de contas, de notas fiscais e tudo mais, ainda que elas tenham que existir, estejam lá guardadinhas. Mas são projetos muito mais simples. E que... isso aqui é a estrutura da... Nossa, ficou escuro. A estrutura do projeto. Vocês vão ver quando abrirem em outros momentos, Rouanet e SMS são muito semelhantes. Os itens do projeto cultural que devem ser apresentados. E aqui é a mesma coisa. Fiz, no caso esse, para restauração, fiz ontem, o mapeamento com essas ferramentas e identifiquei principalmente grupos de saúde, que são grandes recolhedores de ISS, instituições financeiras de gestão de recursos, administradores de fundos, e empresas de tecnologia, comunicação, processamento de dados. Tá? Por fim, para terminar, eu queria só fazer alguns adendos. O primeiro é sobre a gestão dos projetos, a necessidade de que as instituições proponentes estejam em condições, né, de proposição, para não gastarem esforços à toa, né? Além daquela documentação toda certinha, relatórios de atividades que comprovam a atividade cultural, relatórios de auditoria, né? Tudo que pode dar segurança aos técnicos que analisam os projetos culturais de que a instituição vai executar aquilo que está prometendo. Né? Além disso, pessoal e essa postura diligente, essa postura atenta em relação a tornar sempre clara, precisa, né, a indicação do que vai ser realizado, tá? Do produto cultural. Então, essa segunda, que é a clareza do escopo. O terceiro é sobre o fluxo de projeto e obra, que eu considero hoje que é o maior conflito nos processos de realização de projetos de restauração com uso de leis de incentivo, que é o fato de que a maior parte dos grandes patrocinadores exige o projeto, porém não é fácil executar projetos sem captar outros recursos. Porque bons projetos, e aí Filizola está aqui de prova, bons projetos não são baratos. Bons projetos, não estou colocando num balaio, não, mas estou dizendo projetos que incluem um detalhamento suficiente, pesquisa histórica, diagnósticos, estado de conservação, proposições em nível executivo, né, detalhes estruturais, projetos complementares, tudo aquilo que pode dar errado na obra, a gente tem que reduzir essa chance investindo em projeto. E aí, esse é o fluxo que torna mais difícil a execução do projeto. Quando um patrocinador aporta dinheiro no seu projeto, e ele é um projeto de restauração de igreja, ele espera que a restauração de igreja esteja começando. Ele não espera que você vá fazer ainda o projeto, levar para o órgão competente a análise e licenciamento. Esse órgão pode demandar uma série de complementações e esse projeto pode ficar lá 2 anos, 3 anos. Não estou dizendo parado, mas em idas e vindas e complementações. Isso frustra o patrocinador e muitas vezes afasta o patrocinador de novos projetos. Até o levantamento do BNDES mostra que ele patrocina muito mais projetos de proponentes inéditos. Então, é como se fosse um cliente que não volta. E aí isso fala muito em relação a essa complicação que fazer projeto dentro de um projeto, fazer projeto técnico dentro de um projeto cultural que inclui obra, frustra. Então, daí a indicação de que usemos, né, mix de leis de incentivo para captar recursos em projetos culturais para financiar os projetos técnicos, antes da apresentação dos projetos culturais, que vão aí se deter só com
as obras de restauração e conservação do patrimônio. Então, essa é uma condição que que já é feita por grandes proponentes, instituições, principalmente OCIPs, mais estruturadas, já orientam, né, os seus parceiros a proceder dessa forma, né, fazer um faseamento, de fato, entre projeto e obra, retirando, né, removendo eles do mesmo produto cultural, o que facilita a execução e a gestão dessa mobilização de recursos junto aos patrocinadores. Então, acredito que essa é talvez uma das principais contribuições que eu queria pontuar hoje. Agradeço aqui a disponibilidade de todos, que ainda podem estar com fome, pularam o coffee break, mas agradeço aqui pela atenção e sigo à disposição de todos. Muito obrigado.